Como criar um dashboard de desempenho no Excel? Observem, temos gráficos de velocímetros com 6 indicadores: qualidade, nível de serviço, aderência, vendas, absenteísmo e performance. E aqui observe que a gente está utilizando 4 critérios: o critério ruim, regular, o bom e o ótimo. Então, eu tenho uma base de dados bem interessante, porém nada complicada. Repare, eu tenho aqui as vendas realizadas por cada vendedor, estipuladas na minha coluna D, a quantidade do que foi vendido. Eu tenho a minha coluna E. Da minha coluna E, a minha coluna J, eu tenho basicamente a satisfação do cliente. Então, supomos que o cliente pode estar dando uma nota de 1 a 5 pelo atendimento. Por exemplo, pela qualidade do serviço ou do produto, pelo nível do serviço, pela aderência do produto. O absenteísmo a gente vai fazer em um vídeo à parte. Pela performance e pelo atendimento. Ou seja, o cliente pode estar dando uma nota de 1 a 5. Aonde, obviamente, a gente vai estar pegando esses valores e reproduzindo em dados. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Observe que eu tenho uma coluna também de mês, onde está extraindo os meses das datas selecionadas. Então, qual é a ideia? Observe, eu tenho uma guia chamada configurações, bem simples, onde eu coloquei aqui o nome dos meses. E a ideia é que a gente, ao mudar o mês, obviamente já muda os dados com relação ao mês selecionado. Aqui apenas é uma imagem, mas a gente vai fazer o passo a passo agora, como reproduzir os nossos dados para a nossa informação gráfica. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É bem simples e rápido. Então, abaixo aqui da nossa capa, você que está nos visitando, vai ter um botãozinho vermelho, você clica nele e já está apto a assistir todos os vídeos aqui do canal. Peço a você também, caso ainda não seja inscrito, possa estar apoiando o canal William Oliveira, que é o nosso parceiro aqui e tem nos abençoado bastante. Então vamos lá. Aqui é só uma imagem, repare. Então a gente vai reproduzir esses dados conforme a nossa base de dados. Antes que você se assuste, não é nada complicado. Eu já ensinei um vídeo, o passo a passo de como montar basicamente o nosso dashboard. Então aqui a gente vai encurtar um pouco para sermos mais objetivos. Mas na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link onde eu ensinei mais detalhadamente. Então vamos lá. Vou só exibir aqui a nossa barra de fórmulas, as nossas linhas de grades, títulos e barra de fórmulas. Então deixa eu exibir aqui o conteúdo que estava oculto. Observe que eu tenho uma basezinha aqui, já extraindo algumas informações. Ó. Não se assuste, não tem nada de tão complexo. E o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma coluna, eu tenho uma célula chamada, eu tenho uma célula A2, por exemplo, que me retorna o número do mês selecionado. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui a nossa caixinha de combinação para que a gente possa entender a lógica do projeto. Então, essa caixinha de combinação é constituída de 12 meses. Lembre-se o seguinte, que o primeiro item dessa caixinha de combinação é o item 1, o segundo é o item 2 e por aí vai. Se tem 12 itens, obviamente, ele tem 12 valores. Então, repare que aqui está o número 11. Por que é o 11? Porque dentro dessa listagem, novembro fica na 11ª posição. Repare, se eu selecionar aqui janeiro, o valor muda para o número 1, pois janeiro é o primeiro item da lista. Se eu mudar fevereiro, reparem, muda aqui para 2, aonde o 2 representa o segundo item da lista, que é o fevereiro. Entenderam a lógica? Então, o que é que eu quero aqui basicamente? Se a gente vier aqui na nossa guia dados, repare que eu tenho uma coluna extraindo o mês da minha data. Se eu tivesse uma coluna ano, a gente poderia também mudar o ano e o mês. Mas você entendendo essa boa prática que vamos fazer aqui, você vai conseguir adaptar conforme a sua necessidade. Então repare, eu tenho uma coluna mês, destacando o mês relacionado ao registro. Então, em outras palavras, ó, aqui eu estou descobrindo qual item que eu estou selecionando. Por exemplo, se eu mudar para abril, aqui muda o valor 4. E o que é que eu faço? Lá na minha base de dados, eu sei quais são os registros de abril, pois eu tenho essa coluna me auxiliando quais são os meses. Ou seja, ao colocar o 4 dentro dessa célula, repare que
vou mudar aqui novamente, ó, para janeiro. E repare que a célula B1 mudou para janeiro. Se eu mudar aqui, ó, para fevereiro, a célula B1 mudou agora para fevereiro. Ou seja, na minha célula B1, eu tenho uma fórmula C, verificando que número é esse. Repare, CA2, quem é o A2? Essa célula aqui abaixo de referência. Se ela for igual a 1, retorna janeiro. CA2 foi igual a 2, então me retorna fevereiro. Então entenderam a lógica? Creio que sim. Está bem simples e funcional. O arquivo eu vou estar disponibilizando para download. Ou seja, se eu lançar aqui manualmente, repare, eu vou lançar o número 5. Aqui na minha célula B1 já vai me retornar o mês de maio. Ó. E obviamente já retornou aqui dentro da nossa caixinha de combinação. Então, sabendo disso, eu já consigo selecionar o mês que eu queira. Obviamente agora só me resta extrair as informações da minha base de dados. Então, quais são os dados relacionados, por exemplo, ao mês de maio? Eu quero saber a qualidade. Quanto ficou a qualidade lá relacionada ao mês de maio? Observe que eu estou utilizando um soma Cs. Bem simples, ó. Eu estou pegando o meu intervalo da soma, que está, vamos aqui na nossa guia dados. Eu estou somando os itens da minha coluna qualidade, nesse caso, já que eu quero descobrir o somatório de qualidade. Estou verificando na minha célula, na minha coluna de K2 a K37. Quem é K2 a K37? Vamos verificar aqui na nossa guia dados. Observe que é o mês, ó. Ou seja, eu estou pegando a coluna para realizar a soma de acordo com o critério do meu primeiro intervalo, que é o critério, que é o intervalo do mês. Ao descobrir o intervalo do mês, o que é que a gente faz? Eu pego o meu critério que eu estou querendo saber. Ou seja, eu estou querendo saber o somatório do mês de maio. Ó. Observe que eu não tenho aqui a performance. Vou arrastar aqui a fórmula para que fique mais entendido. Ó. A performance, por exemplo, está na minha coluna I. Então, o que é que eu faço aqui? Basicamente, ó. Vou pegar, por exemplo, o conteúdo aqui da coluna é 2. Vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V aqui na performance. Observe que retornou as mesmas informações, mas eu vou mudar a coluna. Observe que ele está pegando aqui como parâmetro a coluna G para realizar a soma. Quem é a coluna G? Na minha guia dados, a coluna G é a aderência, mas eu quero descobrir as notas de performance, ou seja, performance está na coluna I. Então, meu trabalho aqui simplesmente é mudar para I. Estou informando aqui o intervalo da soma, está somando de 2 a I37. Quem é o meu intervalo do critério? O intervalo do critério está em K2 a K37, que é aquela coluna que tem os nomes dos meses. E quem é o critério para ele fazer a verificação e realizar a soma? Está em B1. Quem é B1? Observe o mês. Então, ele só vai somar tudo relacionado ao mês de maio, correspondente à performance. Entenderam a lógica? É bem simples. Vou dar um Enter e observe que me retornou 5. E agora o que a gente vai fazer? Ó? Um segredo aqui, eu vou estar fatiando por igual, observe. Para que o nosso dashboard, deixa eu pegar aqui a imagem que eu baixei da internet, não fique nesse formato, eu não acho tão legal dele ficar desse tipo de formato meio que fatiado por desigual. Eu quero deixar ele fatiado por partes iguais. Então, para que eu deixe ele fatiado por partes iguais, eu tenho que deixar, obviamente, o percentual igual para cada um. Observe que tem 4 níveis, ou seja, ruim, regular, bom e ótimo, ou seja, eu vou fatiar em 4 valores iguais. Então, entendido isso, observe. Eu estou estipulando o quê? É muito importante esse detalhe. Para que o nosso ponteiro ele não fique fora da meia-lua do nosso gráfico de velocímetro, a nossa faixa, ou seja, o nosso valor máximo, não pode ser ultrapassado. Em outras palavras, observe que eu estou estipulando que as minhas vendas no máximo atingirão 2.000. Perfeito? Se ultrapassar esse valor, o nosso ponteiro vai ficar de desacordo com a meia-lua. E observe que eu fatiei o 2.000 em 4 fatias iguais, ó, de 500. Entenderam a lógica? Então, o nosso trabalho aqui basicamente é o que? Vou selecionar esse intervalo, inserir, vou no nosso gráfico de rosca, selecionei o nosso gráfico de rosca. Deixa eu desfazer aqui. Esse é o nosso gráfico de rosca. E o que vamos estar fazendo aqui basicamente?
Vou basicamente selecionar o mesmo. Vou em formatar série de dados. Vamos mudar aqui a posição, ó. Eu quero que esse rapazinho aqui, ó, essa fatia maior nada mais é do que esse 200, ó, perdão, esse 2000. Então, como é que eu desço ele aqui para que o meu gráfico gire e ele fique logo abaixo? Vamos fazer da seguinte forma. Observe, ó, que conforme eu vou mudando o ângulo da fatia, ó, ele vai reposicionando. Deixa eu botar um valor aqui que eu suponha que vai ficar legal. 219. Observe que basicamente passou do que eu queria. Então eu estou tentando reposicionar. Reparem, reposicionar esse rapazinho aqui e ele ficar abaixo, pois eu só quero destacar esses 4 fatiados aqui. Então, vou colocar aqui 270. Agora sim, ficou exatamente o que eu queria. Repare que eu demorei um pouquinho. Obviamente, a gente tem que tentar algumas medidas para acertar o ajuste. Uma vez feito isso, a gente não terá mais o trabalho. Basta a gente copiar esse mesmo gráfico e replicar para os demais indicadores. Então, repare que ele ficou com 270, ó, para que esse eixo aqui fique abaixo. E eu não vou querer esse eixo, ó. Primeira coisa, eu vou querer que o meu gráfico de velocímetro fique com as espessuras aqui um pouco mais largas. Então a gente pode estar aqui, ó, configurando. Reparem, aqui eu deixo mais fina e aqui eu vou alargando mais, ó. Vou deixar aqui com 50. Podemos também estar digitando ou vindo aqui pelo navegadorzinho. Vou deixar aqui com 50. Não vou querer destacar essa circunferência aqui. Então vou clicar sobre ela. Ela já está selecionada. Basta eu clicar sobre ela. Aproveitando aqui que a nossa formatação já está acionada. Vou no nosso baldinho de tinta. Preenchimento. Vou deixá-la sem preenchimento. Vou aqui sem preenchimento. Observe. Perfeito? Então já ganhou uma carinha de gráfico de velocímetro. O nosso próximo trabalho é dar uma cor correspondente a cada critério. O ruim vai ficar com a cor vermelha, vai ser esse primeiro nível. O segundo nível é o nosso regular, repare que basicamente já tem a mesma cor. O terceiro eu vou querer em amarelo e o quarto, o ótimo, vou deixar em verde. Então, em outras palavras, vamos lá, a prática. Vou mudar para vermelho, esse rapazinho aqui. O outro, basta eu clicar sobre ele. Não vou mudá-lo, pois observe que ele basicamente está na mesma cor que eu quero. Vou clicar aqui sobre esse terceiro nível. Vou mudar aqui para a cor em amarelo, que vai representar quando estiver bom. E o ótimo vai ser a minha corzinha verde. Vamos ver. Não quis ficar. Ah, agora sim. Então, o nosso trabalho agora é colocar o ponteiro. Não vou precisar aqui dessa legenda. Como é que a gente vai fazer aqui o ponteiro? Vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar, selecionar dados. Vamos selecionar dados. Vou estar clicando em adicionar. Observe, cliquei em adicionar e vou dar um OK. Vou dar um OK novamente e repare que está aqui o nosso ponteiro. Ainda não tem cara de ponteiro, por quê? Porque obviamente a gente vai mudar essa informação. Então vou clicar sobre ele. Vou alterar tipo de gráfico da série. Observe que ele está no formato rosca. É essa série 2 aqui abaixo. Vou mudá-lo. Linha com marcadores. Linha empilhadas com marcadores. Acredito eu que vai ser essa linha com marcadores. Vamos ver. É sim. Observe que já ficou um pontinho aqui e vou dar um OK. Então tá aqui o nosso pontinho. Vou clicar sobre ele, selecionar dados e observe que vai ser a minha série 2. A gente poderia ter dado o nome aqui para as séries, só para que fique mais fácil a gente se localizar. Mas aqui no caso é a série 2. Vou editar. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu verificar a série 1.
Observe que eu acabei selecionando o gráfico de forma errada, certo? Tanto é que, se eu clicar sobre ele, vou clicar em selecionar dados, repare, vou pegar minha série 2, vou editar, vou dar até o nome para a mesma, só para que a gente possa saber quem é ela. Vou chamar de ponteiro. E observe que ela só me pede um valor. Para criar o gráfico de ponteiro, eu vou precisar de duas séries. Então eu acabei selecionando o gráfico errado. Então vou dar um OK aqui novamente. E vou dar um OK. Então vou agora novamente clicar sobre o mesmo. Alterar tipo de gráfico da série. Vou selecionar aqui linhas com marcadores. E eu selecionei esse linha com marcadores. No caso, o que eu preciso é na guia dispersão. E eu vou precisar desse dispersão com linhas retas e marcadores. Perdoe o engano. Agora sim, vou dar um OK. Observe que basicamente não mudou muita coisa, ó. Mas se vocês repararem, foi colocado um eixo aqui na minha lateral, na minha vertical e um eixo aqui na horizontal. Então se eu clicar agora sobre o mesmo, vou selecionar dados, vou em ponteiro e vou editar. Então agora sim eu vou informar os valores de x e os valores de y. Observe na nossa tabelinha, ó, quem é os valores de x e quem é os valores de y. Como eu disse, eu já gravei um vídeo a respeito da fórmula utilizada. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para que a gente não perca mais tempo. Então vou selecionar aqui esses valores, observe, esses valores serão os valores de x. Já os valores de y, vou apagar esse valor que tem aqui dentro e vou selecionar aqui os valores de y. Observe que o nosso ponteiro já aparece lá, ó. Vou dar um OK. Um OK novamente. Só que o nosso ponteiro, reparem, ó, se eu clicar aqui sobre o meu gráfico, reparem como é que está o ponteiro, ó. Então qual é o segredo agora aqui, ó? É bem simples. Vou aqui no meu eixo, clico sobre ele, formatar eixo. Vou deixar o mínimo com valor de 0. Perdão, o mínimo vai ficar com -1. E o máximo vai ficar com o valor de 0. Ó. O máximo, perdão, vai ficar com o valor de 1,0. Vou agora ajustar esse gráfico também, esse eixo. E a mesma configuração, ó. Vou deixar como -1, o mínimo. E o máximo, vou deixar com 1. Dei um Enter e pronto, ó. Então agora nosso trabalho, eu não vou precisar desses eixos mais. Então posso apagá-los. E o nosso trabalho agora é só aplicar uma formatação nesse ponteiro. Então selecionei ele. Formatar a série de dados. Vamos no nosso baldinho de tinta. Vou deixar como linha sólida. E vou dar uma cor preta à linha sólida. Observe que eu tenho nas extremidades inicial e final umas bolinhas. Então o que eu vou fazer aqui basicamente, ó? Eu vou na minha seta inicial, que vai ser essa parte daqui, ó, aqui de baixo. Eu vou deixar ela com esse ponteirozinho aqui, ó. E a final vai ficar com seta final, vai ficar com este ponteiro. Repare. Observe que ficou esses marcadores. Então vamos removê-los. Baldinho de tinta, marcador, sem preenchimento. Perdão, opções do marcador, nenhum. Agora sim sumiu as nossas bolinhas do marcadores. Então observe que já ganhou uma cara o nosso gráfico de velocímetro. Se eu mudar aqui para janeiro, reparem, fevereiro, março, julho. Um pequeno ajuste resta a gente fazer aqui para que o ponteiro ele não desça e simplesmente ele apenas role de um lado para o outro. Vamos aqui colocar rótulo de dados, adicionar rótulo de dados, e os valores que eu quero obviamente não são esses. Vou clicar sobre eles, formatar rótulo de dados,
valor a partir das células e eu vou dizer para ele que eu quero estes valores aqui, ó. Vou dar um OK. Não vou querer que apareça junto das informações o valor, apenas os meus índices: ruim, regular, bom e ótimo. Observe a fórmula que a gente está utilizando. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu remover aqui as linhas de grade. Vamos ver aqui, não tem mais nenhuma linha de grade. Então, o nosso trabalho agora, basicamente, qual é? Vamos só diminuir aqui um pouco a área. Não vou utilizar aqui o título do gráfico, então deixa eu apagá-lo. Aqui, obviamente, só é questão de estética. Vou utilizar umas caixinhas de texto para poder fazer a ilustração. Aqui, obviamente, a gente vai em design do gráfico, formatar. Vamos remover aqui, deixar sem contorno as linhas. Não vou querer essas linhas aqui laterais e vou deixar sem preenchimento. Repare. Então, esse primeiro aqui vai ser o meu indicador de vendas. Vou utilizar uma caixinha de texto. Inserir. Caixa de texto. Ou por outro, eu posso simplesmente usar um WordArt. Até gosto de utilizar essa condição. Aí é questão de estética, como eu volto a frisar. Vamos só diminuir aqui um pouco o tamanho da fonte. Vou na minha barra de fórmulas, com ela selecionada, a nossa caixinha, igual ao título vendas. Obviamente, vou mudar aqui só a cor da fonte. Deixa eu mudar novamente aqui para preto. Legal. Não vamos se atrever tanto à estética aqui, pois não a gente vai prolongar muito o vídeo. Então, esse é o meu indicador de vendas. Agora vamos partir para o próximo indicador. O nosso próximo indicador será qual? O nosso próximo indicador será o de qualidade. Então, basicamente, o que é que eu faço aqui? Então, observe o nosso gráfico. Eu acabei resolvendo colocar novamente o título de gráfico e aproveitando o próprio título do gráfico na nossa célula. Então, vamos lá. Agora é bem simples, ó. Basta a gente pegar este gráfico, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V e, obviamente, a gente vai só aqui alterar as informações que a gente queira. Aqui não vai ser mais a vendas, eu vou querer a qualidade. Então, a qualidade, observe que está na minha célula F13. Então, se eu clicar aqui no meu cabeçalho, colocar F13, der um Enter, já me retorna aqui qualidade, ó. Os dados, a mesma coisa. O ruim é que a gente vai perder essa formatação e vamos ter que aplicar novamente. Mas, vamos lá. Formatar. Vou clicar no nosso gráfico, selecionar dados. A minha série 1. A minha série 1 basicamente será qual? A nossa série 1, obviamente, será os nossos valores que estão aqui lateralmente. Então, deixa eu apagá-los. Essa é a minha série 1. Vou dar um OK. O meu ponteiro, vou editar. O meu ponteiro, observe que ele está em F17 a F18. Então, ao invés de selecionar, vou só digitar aqui F17 e F18. Aqui é a mesma coisa, G17 e G18. E vou dar um OK. Dei um OK novamente. O que eu vou mudar aqui, obviamente, ó. Se clicar, formatar série de dados. Vamos só aqui ajeitar a configuração do mesmo. Na realidade, aqui um pequeno engano. Vamos lá, vamos ajustar rapidamente. Selecionar dados. A minha série eu acabei não pegando a célula abaixo, então vai até B19. Lembre-se que eu quero aquela fatia aqui na parte inferior.
Agora sim, vou dar um OK. Agora ficou. Clico sobre ela novamente, formatar série de dados. Balde de tinta. Vou deixar sem preenchimento. Vou dar o Ctrl Z, acabei removendo o preenchimento de todos. Preenchimento sólido. Então vou dar o Ctrl Z aqui. Vamos tirar o preenchimento somente dessa circunferência. Sem preenchimento, agora sim. Não vou me adenter tanto a formatação aqui, pois a gente já aprendeu como fazer a formatação individual para cada uma. Então, nosso trabalho agora, qual é? Obviamente, o nosso trabalho agora é só fazer os nossos ajustes. Observe que o nosso ponteiro não está aparecendo, certo? Então vamos descobrir por que ele não está aparecendo. Clicar, selecionar dados. Vou em ponteiro, editar e vamos clicar aqui para ver de onde está puxando. Repare que eu acabei puxando de eixo X a 0, quando na realidade ele vai ter que puxar de 0, então a célula F18 a F19, ou seja, de 0 a informação aqui abaixo. E a mesma coisa aqui para cima. Aqui vai ser G18 a G19. Agora sim já aparece lá o nosso ponteiro. Então, formatar a série de dados. Vamos deixar como linha sólida. Já está em preto. E vamos colocar a nossa setinha final. Perfeito. Já aprendemos como fazer o nosso rótulo de dados. Cliquei sobre ele. Formatar rótulo de dados. Vou pegar o meu rótulo de dados. Valor a partir da célula. E vamos informar, obviamente, essas células que eu vou querer que apareça. Vou tirar o valor. E deixar apenas o nosso critério. Então esse já é o nosso de qualidade. Lembre-se que eu não vou novamente formatar aqui as cores, pois já aprendemos. Ó. Se eu mudar aqui para fevereiro, reparem, mudar para janeiro. Então o meu desempenho aqui, bem interessante, você há de concordar comigo. Mudar aqui para novembro. E obviamente a gente pode colocar uma caixinha de texto com os valores que vai estar me retornando. Por exemplo, aqui me retornou vendas, está me dizendo que ficou entre regular e bom. Eu não consigo enxergar aqui que informação exatamente ele retornou. Por exemplo, a informação que ele retornou é este valorzinho que está aqui embaixo, ó, 981. Perfeito? Então, para fazer os demais, é muito simples. Basta eu copiar este, vou pausar aqui o vídeo e já retorno. Então, observe, já adicionei os demais gráficos de velocímetro para que eu possa estar deixando o arquivo pronto para que você possa estar baixando. Então, temos agora os 6 critérios: vendas, qualidade, nível de serviço, aderência, performance e atendimento. Então, ao mudar de mês, repare que os dados vão mudar correspondente às informações. Então, era isso que eu tinha para agregar a você. Vou estar, obviamente, para finalizar, vamos só pegar aqui os nossos gráficos. Vou selecionar ambos. Basta eu pressionar o Ctrl. Selecionei um. Selecionar 2, 3, 4, 5, 6. Vamos recortar aqui. E vamos colar aqui na nossa área do dashboard de desempenho. Obviamente, vamos remover as nossas linhas de grades. Nossa barra de títulos. Claro, agora é só questão mesmo de configuração. Se ocultarmos, será o que acontece? Vou só exibir aqui novamente. Vamos ocultar aqui os dados que estão. Não vou precisar dessa base de dados, que fique à vista. Vamos, obviamente, deixar só a nossa caixa de combinação à mostra. Obviamente não vamos ocultar mesmo, já que ela é o nosso critério para realizar o filtro.
cliquei, vou ocultar. Observe que está agora basicamente pronto o nosso trabalho. Com certeza, se você conseguiu acompanhar, alguns erros cometemos e é bom que tenhamos cometido. Caso você passe pelos mesmos, você já vai estar apto a fazer as correções adequadas. Então ficou muito interessante, você há de concordar comigo. O arquivo vai estar disponível para download. Volto a frisar, se possível se inscreva no nosso canal parceiro, o canal do William Oliveira. E claro, possa estar se inscrevendo no nosso canal, clicando no botãozinho vermelho e já está apto para assistir os demais vídeos aqui do canal. E se junte aos nossos mais de 7.980 inscritos, rumo aos 8.000, se Deus permitir. Valeu!